Olá, eu sou o professor Uirá Ribeiro do site Certificação Linux e agora eu vou falar sobre o backdoor do OpenSSH, conhecido como Linux eBury. O que é o Linux eBury? É uma backdoor sofisticada utilizada para roubar credenciais de OpenSSH e sequestrar, portanto, servidores Linux, Unix, OS X ou qualquer outra máquina que rode o OpenSSH. Ele é muito utilizado para envio de spam e redirecionar as pessoas para sites ilegais e falsos, como sites de bancos e outras empresas idôneas que têm os seus sites copiados para roubar informações e até dinheiro, né? Estima-se que essa backdoor sofisticada, né, opere numa rede que tem infectado pelo menos 25 mil computadores. É uma ameaça que infectou, só para você ter ideia, empresas grandes como o cPanel e até o kernel.org. Né? Ele está em operação, essa backdoor, esse Trojan, né? Há pelo menos 3 anos. E em outubro de 2013 foi capturado tráfego suspeito, né, em grandes provedores em mais de 12 mil servidores infectados, né? Não 12 mil, ok? E ele é utilizado, né, para roubar credenciais também de servidores sãos que são conectados a partir de servidores infectados. Então, você é um usuário comum, entrou num servidor infectado e dali você conectou num servidor são, essa credencial que você utilizou para conectar num servidor são também é roubada pelo eBury, ok? Então aí a gente pode ver como é que funciona esse esquema, né? Você tem aqui o seu usuário, né, comum, né? Ele conecta num servidor SSH, né, que está infectado, e ele usa as credenciais dele, esse usuário comum, pode ser eu, você, qualquer um, para conectar num outro servidor são, né? E aí o operador desse esquema, né, utiliza as senhas capturadas para poder transformar esse servidor são em servidor infectado, e assim ele vai ampliando em muito a sua rede de infecção, né? Para a gente ter uma ideia, essa é a distribuição geográfica, né, de infecção do eBury, né? Bastante afetado ali, a gente pode perceber México, né? Estados Unidos também, Brasil muito, né? A Rússia, a China, né? Ou seja, não tem praticamente ninguém a salvo aí do eBury. E ele também utiliza, né, esse eBury para instalar um outro tipo de Trojan, né, que vai sequestrar o servidor para jogar o usuário para um site falso, né? Então, por exemplo, ele vai lá, copia, por exemplo, o site de um banco, um Itaú, um Bradesco, etc. E na hora que você acessa lá o seu banco, você acha que está acessando o banco, mas você passou por um servidor infectado e aí ele vai te jogar para um site falso do banco e vai conseguir roubar os dados aí da sua conta bancária e também o dinheiro, né? Então é sério isso. Como que funciona esse backdoor, né? Primeiro, ele não deixa rastro nos logs ou em arquivos de sessão. Então ele é capaz de pular isso tudo e você não descobre, né, que um invasor entrou na sua máquina. Ele muda também as assinaturas dos pacotes RPM, Debian, né, Yum, etc., para parecerem confiáveis. Então, na hora que você faz uma checagem dos seus pacotes RPM ou Debian lá, vai parecer que está tudo bem, mas de fato não está, porque ele mudou a assinatura, né? Essa backdoor, gente, ela utiliza a memória compartilhada, né? Que a memória compartilhada é um recurso do sistema operacional Unix e Linux, né? E OS X também,
né, que é um Unix, para que os processos, né, os programas, troquem informações entre si através de uma área de memória. Isso é memória compartilhada e é um recurso do sistema operacional, e é normal que alguns programas utilizem isso, como o Apache e diversos outros programas que têm que trocar informações entre os processos pais e filhos ali, né? Então essa backdoor ela utiliza a memória compartilhada, né, com usuários aleatórios do sistema, né, para guardar as credenciais roubadas. Então ele vai guardando ali a senha que você usou para conectar, o usuário que você usou para conectar, chave que você usou para conectar, ele vai guardando em memória compartilhada ali e não em disco, né? O que fica mais difícil de você descobrir, né? E o backdoor ele injeta um código malicioso nos binários do OpenSSH em execução, né? Ao invés de alterar os arquivos originais lá no disco. Para quê? Para evitar a detecção. Então ele altera no que está na memória e não no que está no disco, dificultando você encontrá-lo, né? E o backdoor ele também altera a configuração do serviço de SSH, né, o SSH Server, né, o daemon, em memória e não nos arquivos de configuração, também para não ser detectado, né? Como que ele faz isso? Ele centraliza o código malicioso da backdoor em uma biblioteca compartilhada, né, uma DLL, né, vamos assim dizer, ao invés de ser no executável em si. E ele utiliza em várias versões aí a biblioteca libkeyutils.so, né? Então ele altera essa biblioteca, injeta um código nela, para que na hora que essa biblioteca é carregada na memória, ela altera, né, ela sequestra funções do sistema operacional que o binário do OpenSSH usa, e aí ele consegue roubar as senhas, né? Essa backdoor, gente, como ela infecta as bibliotecas do sistema operacional e sequestra as chamadas de sistema, né? Ela é persistente. Então, ela utiliza-se da persistência com várias técnicas, né, para manter a máquina infectada, mesmo depois de uma tentativa de limpeza do administrador. E infecta aí, né, afeta todos os programas aí do OpenSSH, como o SSHD, SSH, SCP, SSHDD, etc, etc, etc. Como que é o ataque, né? Quando um usuário comum, né, conecta em um servidor no serviço de SSH, né, lá na porta 22 geralmente, o servidor responde com SSH, um número do protocolo maior, um número do protocolo menor e a versão do OpenSSH. Por exemplo, aí, SSH 2.0-OpenSSH 5.2. Né? Isso é uma resposta normal, né? E o cliente, né, o cliente que está usando para conectar no servidor, responde também com uma string parecida, SSH, informando o protocolo maior, menor, inversão, etc. Né? Só que em uma máquina sadia, esse cabeçalho, essa informaçãozinha, ela não é interpretada, ela só é guardada lá a nível de log. Né? Mas, num servidor infectado, o cliente responde com SSH e uma chave, né, geralmente ali em hexadecimal e em hash criptografada. Essa chave, né, ela é detectada pela backdoor, tem uma senha criptografada ali, e aí faz com que o OpenSSH receba alguns comandos, e tem um comando específico lá que descarrega o conteúdo da memória compartilhada, né, com todos os usuários e senhas que a backdoor capturou, de forma que o atacante pode então, né, conectar no servidor como se fosse um usuário comum, né? E não só no servidor infectado, como em outros servidores que alguém utilizou lá, um usuário comum no servidor infectado utilizou para conectar em outros, né? Então ele rouba tudo mesmo. Em uma máquina infectada, né, como eu falei, né, o cliente responde com uma string
que informa a senha do backdoor, que permite que o atacante ganhe acesso de usuário comum ou usuário de root, extraindo todas as senhas, chaves de acesso utilizadas para conexão via SSH, não só no servidor ou do servidor em questão, mas de todas as máquinas conectadas a partir dele, né? E o ataque, ele altera também, né, essa backdoor ela altera as configurações em memória lá do SSHD, que é o Permit Root Login, Password Authentication e Permit Empty Password, para que o atacante possa depois logar como root, ou entrar com o usuário comum e depois mudar para root no SSH. Então é bem sacana essa backdoor, né? O sequestro das funções, né? O atacante ele age através de uma biblioteca compartilhada nessa backdoor e sequestra as funções utilizadas por binários sadios. Então ele pega aí o host access, syslog chk, audit log user message, audit log account message, função connect, função write, função syslog, função popen, função crypt e a função pan start. Então a maioria dos programas privilegiados importantes do Linux, né, para conectar e gravar no disco, etc., né, essa backdoor sequestra a função e fica ali lendo, né, os dados para poder capturar as coisas. Então, um programa sadio, utilizando uma DLL, né, uma biblioteca, uma DLL infectada, ele vai ser alvo aí do ataque, né? Então é mais complicado. A extração de dados e senhas, né, do Ebury, né, através da backdoor e sequestro de funções, o Ebury consegue o quê? Primeiro, roubar usuários, né, os logins e as senhas utilizadas para conectar no servidor infectado. Ele também consegue roubar os usuários e as senhas utilizadas para conectar em outras máquinas a partir do servidor infectado. Então, você conectou no servidor infectado e de lá você pulou para outro, ele guardou aquilo ali, então ele vai poder entrar naquele outro e também infectar ele, né? Ele pega também as passphrases do SSH, as chaves, né? E também rouba as SSH keys que são utilizadas para autenticar em outros servidores a partir do infectado. E rouba também endereços IPs dos outros servidores, por assim dizer, sãos, né? Então ele é um grande risco aí. Então vamos lá. Como saber se você está infectado, né? Primeiro, digite o comando ssh-g e a resposta deve obrigatoriamente ser illegal option ou unknown option, né? Então, num servidor são, você vai digitar lá ssh-g maiúsculo, tem que responder isso aí, ssh legal option -g, né? Ou você pode usar esse pequeno scriptzinho aí, ssh-g, né? 2 maior e 1, né? Para pegar o erro, né? Faz um grep aí, se foi legal ou se for no, né? Vai dar um eco sistema ok. Se aparecer outra coisa diferente disso, vai dar um eco aí, temos problemas, né? Houston, we have a problem. A segunda grande dica, assim, que você está infectado é você olhar os segmentos de memória compartilhada e ver se não tem grandes segmentos de memória com o comando ipcs-m, né? Então, como root, né, você precisa verificar também se não há grandes segmentos de memória com o comando ipcs-m, né? Então aí ele vai mostrar os segmentos de memória. Então aqui no shmid a gente vê aqui os segmentos de memória, o ID deles, e aqui a gente vê o tamanho. Então qualquer segmento de memória com o dono root e que tem um tamanho grande, um tamanho diferente, esquisito, né, você anota esse número aqui, o shmid, né, para a gente continuar a investigação. Então você deve utilizar o comando ipcs
"-m-p", e aí você repara que aquele ID anterior que está usando muita memória, ele tem o ID 15029. Aí você anota esse ID. E por último, né, você dá aí o comando ps ao x, né, com o PID, o ID do processo. Se o ID for o SSH, né, o 15029 aí no nosso exemplo, você de fato tem problemas e está infectado com o eBury. E aí? Estou infectado, o que eu faço? Né? Primeiro, você não tem jeito. Você vai ter que refazer todo o servidor novamente, a partir do zero, utilizando uma fonte confiável de arquivos, né? Um CD-ROM, um DVD, ou um repositório confiável. Né? Você vai ter que reinstalar tudo. Por quê? Porque o eBury ele usa várias técnicas para ser persistente, né, e manter a máquina infectada, mesmo se você trocar os binários, trocar as bibliotecas. Ele tem uma série de sacanagens aí, obscuras, para se manter a máquina infectada. Né? E o mais importante de tudo mesmo é trocar todas as senhas de todos os usuários do servidor e dos outros servidores que você tem, que também usam as mesmas chaves e as mesmas senhas, mesmo que nunca tenham recebido conexão do servidor infectado. Então, você vai ter que trocar a senha de tudo, ok? Para quem quiser mais detalhes sobre o eBury, né? Aqui tem 2 links interessantes. Eu utilizei aí o bit.ly para ficar menorzinho, para ficar mais fácil digitar essa URL aí, mas aí tem os artigos completos com mais informações, se alguém quisesse em detalhes de como que funciona o eBury, ok? Então vamos lá, mãos à obra e verifique se os seus servidores e estações Linux, Unix está infectada com eBury ou não. Muito obrigado e até logo.